Fala pessoal de casa, mais um episódio do Central do Esporte, o podcast diário do Rio Doce, especializado em esportes. Fábio, voltou nossa querida amiga de férias, né? Aquele descansozinho, viu a Copa bastante. Vai trazer bastante react aqui pra gente hoje, o que achou da Copa, que nossos amigos espanhóis, irmãos, camarada, conquistaram em cima dos nossos hermanos, né? Deixando eles tristes. Kissla, vou dar as honras para você fazer o primeiro comentário voltando de férias. Obrigado ter não desistido, né, da gente. Teve o Hernani, fez uma substituição ali, fez um diazinho ali. Mas fala pra gente, o que você achou da Espanha campeã mundial? Então, primeiramente, um prazer estar de volta, né? Depois de um tempo, mais de um mês. Mas merecido, de certa forma. A Espanha ela veio com uma geração bem interessante. Teve aquela mescla ali que a gente acha que é o ideal para toda a seleção ter, que é jovens talentos, tá com uma geração muito boa aí. Começando, a gente teve esqueci o nome dele, melhor jogador jovem. O Pau Cubarsí. Isso. Eu lembrava que era com C o sobrenome, mas enfim. Do Barcelona. Um cara, assim, muito promissor, mas também na defesa já com jogadores experientes. O grande nome da Espanha, assim, o pessoal ficou com esse imaginário do Yamal, mas a gente sabe que o grande nome foi o Rodri, no meio-campo. No ataque, o Oyarzabal. Assim, também brigando forte ali na artilharia. Foi um título merecido, principalmente pelos últimos jogos, né? Tanto na semi quanto na final. A Argentina não entrou em campo, aparentemente. Quando entrou foi para causar confusão, foi um anti-fair play total. E eu gostei. Eu acho que a Espanha, quando ela chega assim com a geração promissora, igual foi agora em 2026 e quando foi em 2010, apesar de ter essa coisa assim, a Espanha em 2010 só ganhava de 1-0. Mas era um futebol bonito. Era um futebol que era respeitoso, era um futebol de bola tocada, um tic-tac, assim, né, digamos assim, bem trabalhado. Era envolvente. Sim, então é um futebol bonito de assistir. Eu acho que foi merecido, talvez a final não tenha sido aquela que encha os olhos, como foi a decisão para o terceiro lugar. Mas, de resto, eu acho que foi uma Copa divertida. Eu até arrisco dizer que tipo, a seleção atual da Espanha ela seja mais técnica no mano a mano do que a de 2010. Porque se você observar os pontas de 2010, um era o Pedro. O Pedro do Barcelona, para quem não lembra dele, era um cara que não era driblador. Ele era um cara que tinha mais a finalização do que o drible. E o Davi Villa também. O Davi Villa, que era um excelente 9 e um falso 9. Que no Barcelona também ele fez esse falso 9 de vez em quando ali, pro Messi entrar dentro da área na época. Então, tipo assim, a Espanha tem um Yamal que, tipo assim, ele é o desequilibrante ali no 1 contra 1. E que veio pra Copa completamente, não fora de forma, mas voltando de lesão e tal, ele não tava 100%. Mas quando precisou, assim, eu não acho que quando precisou ele realmente estava ali 100%. Ele não foi aquele protagonista igual, exato, por exemplo, o Mbappé, em alguns momentos, o Kane. Ele não chamou a responsabilidade para ele, nem tinha que chamar assim. Tinha que chamar por causa do nome, mas se a gente for levar em consideração a idade, não era algo que a gente tinha que cobrar dele agora, mas que foi um bom nome e a gente fica na expectativa com ele para 2030, né? Com certeza. Igual foi o caso do próprio Mbappé. E, Fábio, levantando até a bola que você falou sobre o Yamal não foi aquele cara protagonista, igual a gente falando do Kane, do Mbappé. Eu vi uma coisa muito engraçada que nós brasileiros falamos muito que quem deveria ter batido aquele pênalti foi o Vinícius Júnior. A gente até debateu aqui, Kissla, sobre isso. Só que quem bateu o pênalti foi quando o time precisou, foi o Oyarzabal. Então, tipo assim, você achou também que o Yamal não foi esse cara protagonista da Copa dos protagonistas? Venderam muito esse lema dessa Copa. E também Caixa já falando, o que você achou da Espanha campeão? Que você que tava com a camisa da Argentina aqui, né? Não, caraca, bobeira. Fala pra gente, o que você achou? Não, a Kissla falou bem que o título foi merecido. Se a gente for ver a campanha da Espanha, tomou um gol só na Copa do Mundo. Isso aí é muito importante, porque se a gente for ver historicamente, quem toma pouco gol normalmente é campeão. Às vezes o que faz mais gol não é campeão, mas o que toma pouco gol tem grande chance de ser campeão. Então, a Espanha foi isso aí. Foi um gol, né? Se eu não estiver enganado. Sim, foi um gol contra a Bélgica. Apenas um gol
Em 8 jogos é algo de chamar a atenção. E falando do Yamal, realmente ele não foi o protagonista, né? Por mais que ele tinha essa capacidade, mas não foi protagonista. Mas o que reinou mesmo na Espanha foi o coletivo, né? Se a gente teve uma defesa boa, teve um ataque bom, né? Fazia o gol quanto necessário, tinha posse de bola, dominou os adversários. O jogo contra a França, então, apesar de não for o melhor jogo do mundo, foi um jogo de domínio da Espanha contra a França, né? Então, o título foi merecido, mesmo assim não tendo o melhor futebol, que a gente até falou aqui em outros episódios aqui, mas fez por merecer, ganhou da Argentina, que era a preferida da FIFA. Desta vez o nosso secador funcionou e fez um jogo de domínio total contra a Argentina. A Argentina, aqui você falou, não jogou, né? Foi atacar lá no final da prorrogação. Então, assim, estava com um jogador a menos, tudo bem. Talvez cansada por prorrogações que disputou, jogos que teve que fazer viradas lá no final de partidas, mas o título foi merecido, né? E é isso. Mas é justamente isso que eu penso. Óbvio que teve o cansaço das prorrogações, que foram mais de 2, né? Se eu não me engano. Foi isso mesmo, né? Foram 2 prorrogações. Foram 2. Mas em ambas, a Argentina ela só acordava quando ali já estava batendo. Quando a água batia... Porque é igual teve aquele jogo histórico, né? Contra aquela o Egito, virada, né? Fenomenal. Só que eram jogos que, assim, eu tava conversando com os meninos durante o jogo, eu lembro que eu tava na academia, e eu cheguei lá e já tava todo mundo, não tava ninguém treinando, tava todo mundo só assistindo o jogo. Aí, na hora que fez um gol, eu falei, vai virar. O Egito tá cansado, desistiu de jogar. E assim, 2-0 eu acho que é o placar mais perigoso do futebol. Que é quando um time relaxa, só que o placar não tá mais extenso assim. Eu acho que o 2-0 ele é mais perigoso que o 1-0. Só que aí, tipo assim, o Egito cansado, a Argentina acordou. O Messi acordou. Só que aí, que tá o problema? O Messi, ele jogou muito nessa Copa? Jogou. Mas era quando a Argentina já estava perdendo, ali depois dos 30 minutos do segundo tempo. Se pegasse o mapa do quilômetros andado também, coisa assim do Messi, você podia observar que ele estava só andando. Ele só andava no campo. Ele só ficava andando. E a gente até comentou sobre isso. Passava a impressão que, tipo assim, Messi, fica aí. Nós aqui vamos correr por você. Eu sei que a bola, quando chegar aí... Essa era... Não é impressão, não. Essa é a realidade mesmo. É a realidade que chegou, né? E aí, na visão de vocês... Eu até perguntei isso, o Kisla, pro Fábio. Como você não esteve aqui nos Jogos do Brasil, você achava que o Brasil deveria ter feito isso com o Neymar, no caso? Não. Fala-me por que você acha assim, só pra gente... Porque eu acho que o Neymar, ele não participou do ciclo totalmente. Entendeu? Então, tipo assim, tinha um esquema ali. O esquema da Argentina, ele é montado pro Messi. Ok, o Ancelotti, ele é pago pra montar um esquema independente da situação e tudo mais. Caso ele montasse um em torno do Neymar, o Neymar não vem apresentando o que o Messi apresentava. Assim, ele pode tentar, mas quando ele entrou no jogo contra a Noruega, não foi culpa dele, os gols tomados, mas o que ele, de fato, tentou fazer para mudar a situação? Teve um lance ou outro ali, mas, tipo assim, nada de, meu Deus, ele queria uma chance muito clara e aí aconteceu. Não, foi só esporádicos ali, um perigo bem relevante. Eu acho que, tipo assim, o coletivo, no geral, conta muito. O Neymar, obviamente, tá na cara que ele é o líder ali da equipe ali, do Brasil, do grupo. Só que a liderança, ela não vai só da questão do ser querido, ser respeitado. Ou pela técnica, né? Do plantel que tá ali disponível. A liderança, eu acho que ela vai muito do psicológico também. O Neymar, ele não tem isso bem trabalhado. É muito fácil, o Neymar cai na pilha de qualquer um. E pra vocês, vendo a Copa, fazendo esse final assim, o que vocês levam da Copa? No sentido, tipo assim, na minha opinião, eu vou tentar expressar para dar um início desse diálogo aqui. Eu achei que sempre os times que quiseram ganhar o jogo foram para frente. A gente não viu uma seleção que, tipo assim, pregava a bunda lá atrás, na defesa, estacionava um ônibus no gol e ganhava por uma bola, chegou lá na frente, na competição. Vou dar um exemplo que a gente pode falar do Brasil contra a Noruega, a Inglaterra contra
A Argentina, em algum momento. É o maior exemplo disso que você quer dizer. A Espanha também. A Espanha, não, desculpa. A Argentina também. A Argentina, na final, ela foi, pra mim, na minha opinião, igual à Inglaterra. Ela não conseguiu chutar se não me engano, nos 120 minutos, não chutou. Foi pior porque não fez gol. A Inglaterra ainda fez um gol na semifinal contra a própria Argentina. Mas aí a Inglaterra não chegou. A Argentina não conseguiu chutar gol. Em 120 minutos. A gente tá falando de um time que teve Messi, que teve viradas históricas. Foi a seleção que mais tem viradas em uma Copa do Mundo. Na história das Copas. São eles. E eles não conseguiram fazer um chute a gol. E a gente pega a bizarrice também, que foi o primeiro jogo da decisão no terceiro lugar, né? Que a França... A gente até comentou aqui, né, que no terceiro lugar, depois de ser eliminado na semifinal, às vezes fica um jogo meio xoxo. Foi um jogo legal, interessante, mas você via ali que era um churrasco entre amigos no domingo. Valia muito pro Mbappé por causa dos gols. Valia um pouco também para a França por causa no sentido do Deschamps, que tá deixando Achei estranho o Kane não ser titular, o Bellingham não ser titular. Não entendi isso aí. Não sei se tinha uma briga com o treinador, não entendi isso não. Mas foi um jogo legal de assistir, mas taticamente falando, tava... Não, o primeiro tempo foi... Assim, eu acho que beleza... Tá bom, as duas equipes entrou com time misto, tirou os principais, manteve alguns reservas que, assim, questão de nome, não tem protagonismo algum, só que é Copa do Mundo. E eu acho que a partir do momento que você tá disputando um terceiro lugar, ok, pô, fui eliminado cheguei tão longe para ser eliminado, bate aquela sensação de trabalho jogado no lixo. Só que eu acho que foi um pouco até desrespeitoso. No terceiro gol da Inglaterra, eu falei, tá bom. É Acabou. Isso aí. O segundo tempo, quando entrou a outra galera ali, foi sangue no olho. Então, eu acho que a França... A tendência era o quê? A Inglaterra fazer, sei lá, a maior goleada das Copas numa seleção poderosíssima, que é a França, que, tipo assim, a gente não tá falando do Brasil e Alemanha de 2014, que o Brasil não era aquele timão, assim... A gente tá falando, tipo, de uma França que era a candidata favoritaça, top 1, lá em cima, e não tinha nem comparação. A gente tá falando de uma Inglaterra que, tipo assim, dando 4-0 em 45 minutos, dando um nó tático na França. E do nada a França volta com o Dembélé, volta com o Olise, agora se não me falha a memória. Na verdade, estava jogando já, né? O Dembélé, acho que ele entra. A Inglaterra tava mais com o time reserva. Sim. Eu até comentei que você fez será que vai acontecer de novo? Aí foi rolando 1, 2... Eu tava com meu primo na hora. Saiu o primeiro gol, acho que é aos 47 ou 57, algo assim. Eu falo, putz, acho que não vai dar tempo não, acho muito difícil. Perderam muito gol também. Aí logo aos 53, 50 e pouco, 55... Eu lembro que foi tipo muito... O primeiro pro segundo gol da França é muito rápido. Eu falo, eu acho que agora tem chance. Aí eu fui tomar um banho, quando terminei o banho, 4-3, falei, não vai acontecer. 4-3, o Olise perdeu 2-3 gols, o Dembélé perdeu o gol, o Mbappé perdeu o gol, aí a Inglaterra conseguiu matar nos contra-ataques, no pênalti lá. Mas, de modo geral, foi interessante de ver mesmo, porque a gente gosta de ver gol, né? Talvez foi melhor que a final? Melhor que a semifinal, com certeza. As duas semifinais foi bem ruinzinha. Então, acabando a Copa, veio o Brasileirão, né? Mas nesse meio tempo a gente tava falando só de Copa. Teve as contratações, né, dos clubes brasileiros que se reforçaram nessa janela de transferência. E tivemos algumas coisas boas, né? Teve agora nesse final de Copa / início do Brasileirão, a volta. Teve o Flamengo, que tá quase já oficializando o Almada, né? Que jogou no Botafogo, no Atlético de Madrid, jogou na seleção da Argentina também. Teve o Cruzeiro que se reforçou bem, na minha opinião, também. Trouxe o Gabriel Peck, trouxe o Rojas, lateral do Racing. Tá negociando com Zé alguma coisa. Zé Lucas, do Sport, que é uma promessa, um baita jogador. Pra quem não sabe, o Zé Lucas e o Pedro Lima, se não me falha a memória, eram os dois jogadores mais bem requisitados da base do Sport. O Pedro Lima ele saiu mais cedo por causa do interesse do Wolverhampton, lateral direito. Foi emprestado e aí deve jogar a segunda divisão esse ano pelo Wolverhampton no Campeonato Inglês. E aí sobrou ainda ele, o Flamengo também sondou ele. O Cruzeiro parece que está vindo mais firme no negócio. Eu acho que é uma baita contratação, se for oficializado, chegar a fechar, né? E para vocês, tem algum clube que chamou atenção nesse mercado de transferência? Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, né? Rápida aqui. Por exemplo, o Palmeiras trouxe o Barbosa, que era um cara
principal da zaga do Botafogo, né? E a zaga do Palmeiras já é muito boa. O Barbosa vem para poder disputar a vaga ali, ou talvez até ser titular. Então é um grande reforço pro Palmeiras, né? Ele sai do Botafogo e vem pro Palmeiras, que já tem um elenco muito forte, né? O Bahia, eu tava pesquisando lá, fez 3 contratações ali no mercado sul-americano, sendo dois jovens de 22 e 25 anos, né? Perfil de contratação ali do Grupo City, e um goleiro mais experiente, né? O Atlético perdeu o Júnior Alonso, né? Saiu agora e já tinha perdido o Hulk, né? E trouxe um zagueiro lá que estava na Europa, Léo Duarte, né? Não sei como é que vai ser o aproveitamento dele na temporada. O Fluminense também anunciou também o Thiago Silva, né? Foi uma volta, né? Foi e voltou. Interessante, Fábio, Thiago Silva, Hulk. Olha a idade do pessoal do Fluminense, Ganso, né? Asilo tricolor. Asilo tricolor. E, né? A gente destacar aqui, né, Kissler? Matheus Cunha no Inter, uma grande contratação. Eu ia citar isso. Grande Milagreiro. Reforço. A perda do Cruzeiro. Eu ia falar justamente sobre as baixas do Cruzeiro. Eu tinha esquecido do Matheus Cunha. O Wallace que foi pro Vitória, certo? Isso, foi pro Vitória. A gente destacar também que Corinthians e Santos não podem registrar jogadores por causa de transfer ban. Por isso que falaram até novamente aí do Cruzeiro tentar o Wesley, né, que tinha dado preferência pro Corinthians. São Paulo, né, perdeu o Alan Franco. Você que é São Paulino, Cara, o Alan Franco ele é uma perca muito significativa no elenco, no plantel do São Paulo, porque é um titular. E eu vi algumas entrevistas sobre. Ele saiu por conta de... Na primeira passagem do Dorival ele não era utilizado. E ele ficou com medo da volta do Dorival ao clube não ser utilizado novamente. E aí ele preferiu sair. Dizem também que o São Paulo deve a ele, então acabou que combinou essa ideia de dever a ele e fazer uma saída facilitada para ele para o Tigres do México, que foi um empréstimo com direito de compra. Deve que, com certeza, pelo futebol que ele tem e uma capacidade enorme, ele deve ser comprado no final do contrato com o Tigres do México. O mesmo time, para quem não conhece, que era do Gignac. Aí teve a contratação de 4 jogadores, né? Que foi o Vitor Sá, que jogou no Botafogo, jogou no Wolfsburg da Alemanha, estava no Krasnodar. Muito bom jogador esse cara. Eu achei uma contratação ok. Pra mim não faz tanta diferença. Assim, não, tô falando assim do Newton, desculpa, né? O Newton. O Newton eu não conheço, confesso que eu não conheço. Que era do Botafogo. Isso, o São Paulo até tentou negociar ele através do Ferrarese, que tá lá emprestado, tentou fazer uma troca pau a pau, só que aí o Botafogo não interessou muito nesse primeiro momento, disse que vai ver o resto da temporada com o Ferrarese, se vai interessar, e se interessar deve fazer a troca, senão o São Paulo deve comprar de forma parcelada. E aí veio também o Aurélio Butra, que é um angolano português, que joga na lateral, naquela faixa da lateral direita ali, inteira. Lateral direita, ala e ponta. Que estava no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Tinha algumas temporadas dele já lá. Um lateral ok também, nada demais. É uma aposta. E também o Domingues, que é um zagueiro para substituir o Alan Franco saindo. Domingos Duarte, isso. Um uruguaio. Que veio da Espanha. Agora eu esqueci o time certo. Getafe, isso. Aí, e vem a volta, e tipo assim, não é como uma volta, mas é um retorno. Esse segundo semestre, São Paulo vai ter o retorno do Rian Francisco, né? Que é o moleque da base do São Paulo, camisa 9, que disse que seria o novo Ronaldo, brincando. Porque ele ser um cara muito artilheiro na base. Começou com esses apelidos assim na base. Então. Aí, tipo assim, na época era ele e o Hendrick no Sub-20. Tipo assim... Ele fazia um monte de gol, o Hendrick também fazia e ficava nessa. Ele subiu pro São Paulo no final do ano passado, fez alguns golzinhos e tal, só que teve um ligamento cruzado, aí complicou tudo pra ele. Deve estar tipo assim, no final, antes da Copa mesmo, ele estava jogando já algumas partidas do Sub-20 para voltar a ser integrado com ritmo de jogo. Agora com certeza vai voltar ao plantel. E tem a volta do Arboleda, né? Que estava afastado e aí... A volta dos que não foram. Voltas que não foram, né? Seria negociado pro Santos, depois foi o Atlético Paranaense, mas acabou que, como não teve compensação financeira ao ponto de liberar, ele volta ao clube para, né, jogar essa segunda período, né, do ano, na temporada. E é isso, acho que pro São Paulo acho que é nada demais para mim. Acho que para mim, eu vou já levantar a bola para vocês.
pra mim, quem eu achei que contratou bem foi o Cruzeiro. Porque perdeu o Christian, que era um jogador bom, fazia o que... Não, excelente, pô. Se for pro mercado 3 hoje, em 1. você não acha um Christian, não. Pra mim, o mercado do Cruzeiro, ele só não foi excelente por causa dessa perda. A gente entende que falou mais alto dinheiro, a vontade do jogador, ele pediu pra sair. Mas falar, tipo, o Gabriel Peck, que vai chegar ali como um ponta, vai substituir o Christian? Não acho. Eu vejo que ele não seja... igual eu falei, eu não acompanho tanto o Cruzeiro, mas eu vendo o Christian, parece ser um cara mais esforçado. Parece ser um cara esforçado. Tipo assim, se for pra acompanhar o lateral, eu vou acompanhar o lateral. Se for pra me... ajudar na defesa nos 90 minutos, eu vou fazer isso também. Parece ser um cara... E bem fisicamente, inclusive. Eu não lembro de lesões dele. Não. Então, tipo assim, foi um cara... É o cara que mais jogava no Cruzeiro, né? De mais partidas, Assim, sempre estava presente. E era questão também de, tipo assim, se o Matheus Pereira tivesse um lapso no jogo, dava pra confiar no Christian ali, entendeu? Que o Christian, ele recompõe bem, ele é um volante de origem, mas joga como ponta também. Se precisar dele, até pra armar, assim, ele tem um bom passe. Então, assim, ele sempre segurava as pontas ali, principalmente quando o Lucas Silva estava em campo como o segundo volante. Então, eu acho que foi uma perda até maior que a do Kaique. O Cruzeiro tinha um Kaique e tinha outro menino. Cauã Prates, né? Cauã Prates, o Cruzeiro ficou com uma lacuna na lateral esquerda aí, né? Vendeu os dois de uma vez. Aí trouxe o Rojas, né? E aí, quem pode fazer lateral, que chegou a fazer alguns jogos aí, é o Cauã Moraes, né? Lateral direito que veio do Atlético Paranaense. E, às vezes até o próprio Vidalba, que é zagueiro. Então, assim... Foi uma perca significativa. Tá com uma lacuna na lateral esquerda, né? A torcida, né? Pra quem torce pro Cruzeiro aí, né? Não sei quem... torce muito pro Rojas dar certo, só que o Rojas é um lateral muito ofensivo, é uma característica um pouco diferente do Kaique, né? Considerando que os lateral direito do Cruzeiro também, se a gente for levar em conta o William, né, que também se destacava mais na parte ofensiva, e o Fagner nesse meio termo, né? Então a gente tem que ver se realmente vai conseguir substituir o Kaique. A torcida é que substitua e consiga produzir. Em relação ao Christian, a Kisla falou bem, né? O Peck é um cara mais ofensivo, talvez não tenha essa recomposição como o Christian, né? Pela característica, né? De ter sido volante, essas coisas. E é isso, né? E ainda também tá faltando camisa 5 substituto pro Romero, né? O Cruzeiro vai entrar em campo aí contra o Flamengo, provavelmente o Romero não vai jogar porque tá suspenso mesmo, né? Lá na Libertadores vai ter que arrumar um camisa 5 aí. Esse camisa 5 ainda não tem. Tem o Matheus Henrique, né? Que é arame liso, então... Então, mas você estava falando do físico do Christian. Eu acho que a questão do Rojas com o Kaique, na comparação, é meio que isso. O Kaique é um tanque, entendeu? O Kaique, ele tinha disposição para correr o jogo todo. Ele roubava a bola no mano a mano, assim, sem falta. Ele já chegava, tipo assim, o Cruzeiro perdeu a bola no lado esquerdo. Você piscou, o Kaique já estava lá na defesa tomando. Então, eu não sei se vai ter essa composição assim, até porque o Rojas, ele parece ser um cara que ele chegou, ele tá meio que... E jogador gringo, quando chega assim também, a gente tem que entender que tem uma fase de adaptação, né? Apesar de não ser um estilo de futebol muito diferente, a gente tende a ter essa paciência, mas será que a gente tem tempo para ter essa adaptação? É porque a temporada argentina, se não me falha a memória, ela é diferente do nosso calendário. E acaba que, tipo, talvez aconteça isso, de chegar um pouco mais cheinho, talvez, alguma coisa assim nesse sentido. Porque a temporada deles é muito estranha. Tem muitos campeonatos ao mesmo tempo acontecendo, tem hora que dá uma pausa. Tem a abertura, né? A abertura, tem o clausura, aí tem o campeão, não sei o quê. Eu vi até um vídeo recentemente, faz um tempo, na verdade, que, tipo, tiveram 8 campeões na Argentina. Tipo assim, pô, que isso? Uns 7 campeões? Algo assim. É taça pra tudo. Então, acaba que o nosso calendário é diferente do deles. E acaba que o futebol também automaticamente é diferente. Lá, eles não são tão... Não é um campeonato tão habilidoso. Então, tipo assim, por exemplo, lá no último colocado da Argentina não vai ter um ponto habilidoso. Eu tenho certeza que no último colocado brasileiro vai ter um cara que vai encher o saco dele na lateral. Então, tipo assim, eu acho que como vai ter muito essa fase de adaptação dele conhecer quem ele está enfrentando. Então, pode ser que essa fase vai ser um pouco de paciência do torcedor. Mas igual ele se destacava bastante... não depende também só dele, né? Depende do esquema, da tática, do posicionamento. Porque
num contra um, o atacante vai levar vantagem sobre o lateral, sobre o zagueiro alguma hora. Então isso faz parte do futebol, né? Mas eu acho que o Rose já chegou, ele já tá sendo praticamente o dono da bola parada, assim, nos escanteios. Falta, né? Pra quem viu os 2 amistosos do Cruzeiro, ele foi presente nos cruzamentos, vamos dizer assim, né? Substituindo o Matheus Pereira. Então, assim, ele já chegou com essa moral. E vocês vendo, então, igual o Gabriel Peck também, ele vem em alta, na minha opinião. Tipo assim, não é uma alta, mas ele sai do Brasil um pouco contestado, do Vasco, vai pro Los Angeles Galaxy. E nessa temporada, quando ele vai pro Los Angeles, ele faz uma boa temporada, no final de temporada que ele entra no Los Angeles Galaxy, no meio da temporada, faz um mês de temporada bom, se não me falha a memória. E na outra temporada ele vai e, tipo assim, joga pra caramba, acho que é MVP da MLS. Assim, acho que ou é MVP ou, tipo assim, ele se destaca, faz mais de dezenas de gols e assistências. E aí nessa temporada atual ele não estava tão bem. Só que, tipo assim, é um cara que já mostrou ser bom, habilidoso, os vascaínos gostam dele. Não era um cara ruim, completo. Tipo o Matheus Nascimento, por exemplo, que era do Botafogo, foi pro Los Angeles. Fez até gol contra o Cruzeiro, mas, tipo assim, não, foi um cara que surgiu na base, artilheiro, não sei o quê. Foi pro Los Angeles e não fez nada. Então, tipo assim, fazendo um comparativo entre os dois, o Gabriel, ele tende a mostrar mais no Cruzeiro. Acho que até a jogada do pênalti, que ele erra, inclusive, mas ele faz. Então, tipo assim, teve lampejos já pro torcedor ter uma esperança. Mas vocês vendo não só do Cruzeiro, vendo um panorama de todos os clubes, quem para vocês, então, trouxe melhor, se reforçou melhor? Cara, eu vou repetir aqui que o Palmeiras trouxe um zagueiraço, que é o Barbosa, né? Para mim, assim, uma excelente contratação. É lógico que a gente já falou aqui também, né? Inicialmente tudo é contratação. Reforço é quando os caras rendem em campo, né? Então, a gente tem que ver o que vai acontecer no restante da temporada. Mas para mim, o Palmeiras foi excepcional. Tirou o Barbosa. Não sei. Botafogo. Eu acho que se o Flamengo concretizar a contratação do Almada, vai ser uma baita contratação também, porque é um jogador jovem. E deve ser o provável substituto da Arrascaeta, que vira e mexe tá lesionado, ou começa no banco, né? Então acaba que fica nessa, né? Sim. Ele chegou no Botafogo, quando ele veio, como uma promessa, né? Rendeu... Tipo assim, ele ficou muito rápido. Então, ele encantou os olhos quando jogou bem. Teve algum momento, assim... Ele não conseguiu se firmar tão titular assim. Mas foi pra fora, já é titular lá. Então, assim... É um problema que o Flamengo tem que sanar. Então, foi atrás desse problema. Que é coisa que o Cruzeiro ainda tá no mercado buscando. Diz que o Pedrinho ainda vai tentar contratar algum outro jogador ainda, né? Sim. Vai olhar pro mercado. Dinheiro ele tem, então ele consegue. Já era pra estar aqui, na verdade, né? Pois é. A Copa passou... E pra quem tava com o treinador ainda... jogadores tá bem atrasado. E a minha questão, assim, do Cruzeiro é que eu vejo o Cruzeiro voltando... Não mais fraco, mas eu vejo, tipo assim, voltando do mercado e desse período, assim, mais desfalcado. E vocês vejam, se fosse a final, as oitavas, né? Contra o Flamengo. Semana que vem, vocês acham que... Acho que aqui você respondeu, já tem a resposta dela. Mas vocês acham que vocês vão... Naquele momento do sorteio, o Cruzeiro estava até que... pode vir, a gente tá jogando bem. A gente vai enfrentar de igual para igual. Neste momento, para você então, Fábio, porque aqui só tá óbvio já a resposta dela. Você acha que pode vir ou... Pode vir. Pode esperar um mêsinho ainda? Uns 2 meses ainda? Deixa... O meu desejo era que já tivesse um volante. Eu vou repetir, estou sendo repetitivo, gente. Desculpa. Mas o meu desejo era que já tivesse um camisa 5 para substituir o Romero no primeiro jogo no Mineirão. Entendeu? Que acho que vai fazer muita falta. Porque o Flamengo realmente é o melhor elenco, não tem o que discutir. Entra contra o Cruzeiro com um certo favoritismo. Porém, a gente sabe que dentro de campo as coisas resolvem ali, né? No futebol, a gente cansou de ver de times que é um pouco inferior ao outro e consegue vencer. E o Cruzeiro tem histórico vencedor também contra o Flamengo. Então, eu acho que pode vir sim, mas eu tenho preocupação em relação ao volante. Vem com calma, vem tranquilo. Eu acho que não vai ser fácil, né? Pro Cruzeiro, mas também não vai ser fácil pro Flamengo, né? A minha preocupação é essa. É o camisa 5, pelo menos no primeiro jogo, mesmo sendo no Mineirão,
A gente tem que jogar. A gente tem que jogar. Aí, todo mundo sabe já, Fábio, relaxa. Tem que Matheus Henrique de camisa 5 me preocupa. Sinceramente, eu até prefiro o Lucas Silva ali no lugar dele. Mas assim, eu acho que pode sim, o Cruzeiro pode bater de frente com o Flamengo. Apesar que o Flamengo tem esse favoritismo. Então, e aí já indo um pouco pro regional, né? A gente teve o Democrata que fez essa parceria agora com o Philadelphia e fez essa peneira do futebol feminino para disputar o Campeonato Mineiro. Na verdade, é uma seletiva que eles podem selecionar algumas atletas para poder compor. Porque tem o um grupo, elenco, né? Já tem algumas meninas base, que já trabalham com o Alexandre lá no Philadelphia, que também joga o futsal, que já fez parte do elenco do VEC, né? Isso também, né? O VEC disputou o Campeonato Mineiro nos últimos anos e tinha umas meninas também que faziam parte desse projeto, né? Então, o trabalho é esse aí, de selecionar meninas para poder compor esse elenco, trazer uma ou outra de fora, como sempre fazem, para poder disputar isso aí, né? E a primeira, se não me engano, pode até me corrigir, Fábio, se estiver errado. É o primeiro ano, né, dessa parceria Democrata e Philadelphia no feminino, né? Geralmente isso. Quem joga é o VEC. Quem jogava é o VEC, né? Então, eu acho muito... Já saiu a tabela, inclusive, né? O Democrata estreia em casa no dia 5 de setembro contra o América Mineiro aqui no Mamundão, 7 horas da noite. Vai ser num sábado. Você vai manter esse horário aí, principalmente por causa da iluminação. Da iluminação. Verdade. Essas iluminação. Coisas, né? Não sei. Cara, então, eu lembro do ano passado, tipo assim, o negócio era... Tipo assim, era meio que óbvio perder pro Cruzeiro, Atlético, até mesmo a América, mas buscar pontuar era fora de casa. Era com outros times, né? No caso, que era, se não me engano, era o... eu esqueci os times do ano passado, mas qual é a tabela mesmo? Itabirito jogou ano passado. Itabirito, isso. Araguari jogou ano passado. Araguari, isso foi o último colocado. Acho que tem o Boston, né? Não? Ano passado tem que pesquisar aqui. Esse ano tem o Cruzeiro, Atlético, América, Democrata. Tem o Venda Nova que tá jogando agora esse ano. E é um time novo, Araguari, deve ter entrado. Itabirito e tem o... Quem é o outro time aqui, gente? Ixi, falei errado. América. Tá sendo aqui. Então, tipo assim, aí primeiro, eu acho que passa 4 colocados, né? Aí vem um turno único, classificam 4, semifinal ida e volta, final única, mando da FMF. Então, tipo assim, o legal é o Democrata pensar em ser esse 4º colocado, né? Ainda mais pelas meninas, que é uma visibilidade enorme, né, Kissela? Porque tem muitas delas vão ter a primeira oportunidade de jogar um campeonato federado, né? Que é da primeira divisão do feminino. Não, sim, é importante até para manter essa constância, né? Valadares tem participado de forma geral, assim, o Philadelphia, seja com a parceria com o Valadares ou com o Democrata. Então é bom que, tipo assim, mantendo essa constância, uma hora dá certo. Cara, e é muito legal você ver. Eu tava vendo com uma amiga minha, ela tava... Como é que fala? Postando, né, a Julianique, ela postou falando, eu acho tem que ter uma visibilidade, tem que ter um olhar, ainda mais da cidade, no futebol feminino, porque tem muita gente que gosta de jogar, o futebol feminino vem crescendo. E por que não olhar para as meninas daqui da nossa região, não só de Valadares mesmo, da região em si, e fazer essa peneira? Eu achei uma baita iniciativa, tanto do Philadelphia, tanto do Democrata, e até o Alexandre gravou uma sonora pra gente, né, o Fábio? É isso mesmo, ele explicou um pouquinho como é que foi a peneira, né? Que deve algumas meninas ser aproveitadas, entrar em contato. A gente vai acompanhar o que ele disse. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Cadete, eu sou coordenador e técnico aqui do projeto Elas em Campo do Clube Philadelphia. Então, esse ano, né, a gente fez a parceria com o Democrata na competição do futebol feminino. Fizemos aí uma seletiva muito produtiva, que teve domingo, né, lá no Mamudão. Teve muitas atletas, a gente conseguiu selecionar algumas, né, que a gente... No decorrer da semana e vamos entrar em contato para as meninas poderem estar se apresentando aqui. É uma competição que a gente sabe que ela é muito forte, a gente enfrenta várias equipes aí do estado. Precisamos aí do apoio da cidade, do torcedor do Democrata, também do Clube Philadelphia, para que a gente possa fazer uma competição muito boa, né? Sabemos da importância que é essa competição aqui para a cidade. O desenvolvimento do futebol feminino ele vem acontecendo ao longo do tempo aí. Ano que vem tem Copa do Mundo 2027. E eu tenho certeza que essa parceria entre o projeto Elas em Campo aqui do Clube Philadelphia e também o Democrata vai ser muito produtivo para a gente poder
selecionar, captar, poder incentivar o futebol feminino e as mulheres, né? Que precisam muito aí do apoio, né? A gente sabe da importância que é ter a representatividade das mulheres no cenário nacional. Então a gente está aqui trabalhando, desenvolvendo o trabalho para que possa ser feito com muito zelo, carinho e cuidado, para que a gente possa fazer uma competição importante, uma competição boa. E a primeira coisa que eu acho é fazer uma competição que a gente possa agregar muitas coisas para o futuro aí do futebol feminino. Foi isso aí que você acompanhou a sonora do Alexandre Cadete, né? O treinador do time feminino Democrata e essa parceria com Filadélfia, né? Acho que é isso, né, pessoal? Deu pra gente falar um pouquinho de Copa, das contratações, essa previsão, né, que a gente pode fazer pro segundo semestre do futebol brasileiro. A Kissela acho que tá morrendo de saudade, né, Kissela? Deu pra fazer uma estimativa hoje? Estimativa. Pois é. O futebol tá aí até o final do ano. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Muita coisa pra gente discutir aí nos próximos episódios. Central do Esporte, né? A Sul-Americana também, meu amigo. Você tem que lembrar, viu? Sul-Americana, pro seu que dá. Tem Meu o time tá na Atlético, Libertadores, tem o meu então. São Paulo também, entendeu? Que tá quase uma Libertadores também, viu? Fala sobre Série B de Libertadores. Aí é pra você ver, cara. Ah, não, gente. Nossa, a Kissela já chega desse jeito no primeiro podcast pós-férias. Gente, se vocês acompanharem o próximo podcast e a Kissela não tivesse, já sabem por que já, tá? Galera, aproveitando esse clima aqui, né? Amigável, familiar, deixa o seu like aí, se inscreve. Deixa o sininho ali ativado também pra você saber de todos os podcasts que vão... Quando tiver no ar, você vai saber, vai ser notificado no seu celular aí. Vai pintar a notificação no seu telefone. Que o Rony fez gol no último jogo. O atleticano tá sentindo saudade, deve, né? Não sei, não sou atleticano. Olha pra você ver. Olha esse cara, gente. O atleticano deve estar triste nesse momento, cara. Pode parar com isso. Empatando com o Bahia aí, ó. Nosso Bahia. Bahia! Então, galera, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.